Salve aí, corredores, salve corredoras! Está no ar mais um vídeo de sábado, hoje é sábado, você sabe, com Luciana Polini para falar sobre suplementação, alimentação e hoje sobre gordura. Tudo bom, Luciana Polini? Tudo bem, Gustavo Maia? Tudo Agora certo, melhorou. saiu bonitinho. Salve, corredoras e corredores. Muito bem, meu amigo. Hoje o tema de hoje é aquele tema, né, velho, que você já sabe. Sempre tem polêmica também. Falou de gordura, é polêmica. Tem a galera que quer queimar gordura e não come carboidrato, que são meio... E hoje, outro dia o Michael fez uma postagem que foi assim muito... Ele falou sobre low carb e a hora que ele acabou de falar, ele falou assim: cara, eu já sei que vocês vão me encher o saco porque eu falei de low carb, que eu não gosto de low carb, eu gosto de comer carboidrato, não sei o quê. No próximo stories, já tinha passado umas 5, 6 horas, ele falou assim: por favor, alguém me faça prometer que eu jamais vou falar novamente sobre low carb. Porque, cara, você fala sobre low carb, os caras que são low carb, eles vêm assim... te arregaça mesmo, cara. Então, hoje nós vamos falar sobre gordura, tá? Mas não é consumo de gordura para gerar energia, né? A gente vai falar sobre tipos de gordura, certo? Exatamente. Dentro do seu corpo, existem 2 tipos de gordura. No do Zaca, apenas um. Mas no seu, 2 tipos de gordura. Quais são, Luciana Polini? Luciene Polini. Não, Luciana, não. Vamos falar sobre gordura hoje, não é? Porque assim... Ninguém gosta de gordura, primeira coisa. Pois é, exatamente. Só na picanha. Eu gosto de gordura na picanha. É. Você também, né? Não. Você tira a gordura da picanha? Eu tiro, Nossa, velho. Você tira a nata do leite de manhã também? Não tomo leite. Você arranca a casca do pão? Não. Ah, bom. Raramente... Arrancou a casca do pão, acabou a moral não, comigo. Raramente como pão, mas quando eu como pão, eu como... Com casca. Com casca, é igual carne. Eu como carne sangrando. Eu gosto de carne mal passada. Eu gosto de carne mal passada também. A Isabela, minha filha, outro dia ela dormiu em casa. Toda vez que ela vai em casa eu compro, porque eu sei que ela ama bisnaguinhas e Nutella. Nossa. Ela ama. Então eu compro. Claro. Ela vai ficar feliz. E aí não tinha bisnaguinha, só tinha pão de forma. E o meu pão de forma é aquele pão com chia, macadâmia, não sei o quê, que ela não gosta, obviamente, mas só tinha aquele pão. Aí ela falou assim, eu falei, não tem bisnaguinha, pode ser uma torradinha do pão do pai? Ela falou, pode, contanto que você tire a casca. Aí eu falei, então não. Então você vai ficar sem Nutella. Porque não existe. E outro dia me falaram isso também, cara, uma criança é uma folha em branco. Né? E você escreve o que ela vai ser do futuro. Olha. Né? Uma criança é uma folha em branco. Se você ensinar seu filho a tirar a casca do pão, Sim. vai tirar a casca do pão a vida inteira, entendeu? Então, não. Pronto, falei o que eu queria falar. Tudo a ver com tecido adiposo isso. É bloppers, tudo bloppers, tudo bloppers. Pode botar em branco e preto, vamos lá. Branco e preto para o bloppers e branco e marrom para as gorduras. Para as gorduras, exatamente. Tô muito inspirado hoje. Tecido adiposo branco é o que, assim, o tecido adiposo branco é o que a gente não quer em excesso, que a gente luta para perder, é aquele tecido que vai ser onde a gente armazena gordura, energia, e é o que está relacionado com fatores inflamatórios, né, doenças, obesidade, diabetes, está muito relacionado com isso. Mas a gente tem um tecido adiposo que é bom, que é o marrom. O tecido adiposo marrom, ele é um tecido ativo. Sempre quando eu venho aqui falar com relação a o seu gasto calórico é determinado pela quantidade de massa muscular que você tem no corpo e tudo mais. Além disso, uma outra coisa que determina o nosso gasto calórico é o quanto a gente tem de tecido adiposo marrom. Porque ele é ativo em que sentido? Peraí, deixa eu falar uma coisa para eles. Você sabia que o tecido adiposo marrom, ele é marrom porque ele tem mais mitocôndrias? Olha só como ele sabe. Isso eu aprendi na minha formação de nutricionista que eu fiz. Que ele acabou de saber. Era isso que você ia falar, né? Não, que eu queria falar, eu sei. Não, tem a ver com isso, mas por que esse tecido é ativo? Esse é o ponto. Porque ele tem mais mitocôndrias. Porque ele tem mais mitocôndrias. Ele é marrom, visivelmente, porque a mitocôndria deixa. Né? O tecido fica com mais mitocôndrias torna ele marrom pela cor mesmo. Né? E ele é responsável pela regulação da nossa temperatura corporal. Quando a gente nasce, né, todos os bebês, a gente nasce com muito mais tecido marrom, porque a gente tem, né, a gente nasce com essa capacidade de termorregulação e que aos poucos a gente vai perdendo porque a gente, né, ambiente e tudo, roupa, né, e hábitos e tudo mais. Agora,
é muito importante a gente buscar aumentar esse tecido no nosso corpo, porque esse tecido vai aumentar a nossa queima calórica, ele vai, né, a nossa taxa metabólica basal, que é o que a gente busca para ficar com o metabolismo mais ativo, e ele está relacionado com saúde, não com doença, como o tecido branco. Tecido adiposo branco. E aí tem um termo que chama bronzeamento, que é tentar, porque assim, é difícil a gente tornar um tecido adiposo branco em marrom, ele vai ficando bege. Então, essas células brancas, elas vão ganhando mitocôndrias e todas, né, essa função dela vai aumentando com algumas coisas que a gente pode fazer agora adultos. Certo. E como transformar um tecido adiposo branco num tecido adiposo bege, o que vai ter mais capacidade de fazer a termogênese? Uma coisa que é, assim, eu vejo até hoje e que a gente não pode fazer é, primeiro ponto, atividade física aumenta nosso tecido marrom em si. Pronto, atividade física em si já é um fator benéfico aí e também aumenta nosso tecido marrom, mas atividade física com frio, o frio, pessoas que moram em países, né, com temperaturas menores, negativas e tudo mais, por exemplo, os esquimós, eles têm uma capa de gordura. Não é essa capa branca que eles têm muito mais tecido marrom para regular a temperatura. Então, fazer atividade num ambiente frio vai fazer com que o seu gasto calórico e você estimule a produção, a mudança dessas células brancas em células marrom. E a gente vê, né, ainda pessoas derretendo, fazendo exercício com muita roupa, achando que vai ajudar no emagrecimento. Tá perdendo líquido, né? Exato, você está desidratando, mas você não está perdendo gordura de jeito nenhum. Então, a gente sair dessa zona de conforto, não só atividade física, o banho frio que eu falo, né? O banho frio também é uma forma de ajudar a aumentar, dar um estímulo diferente, né, para o nosso corpo e passar frio mesmo, sabe? Essa coisa de ligou o ar-condicionado para dormir, já lota o corpo de edredom, então fica com um pouquinho de frio. Tudo isso ajuda a estimular o nosso metabolismo. E na parte alimentar, alguma coisa também, com certeza, né? Com certeza. Isso é uma questão que, assim, o tecido branco ele está relacionado com obesidade, com processos inflamatórios e diabetes, a relação da insulina, resistência à insulina, né? Então, é lógico que uma alimentação, né, lotada de carboidrato, inflamatória, tudo isso vai fazer com que o nosso corpo produza muito mais células, né? Aumente muito mais o tecido branco do que vá pensar em fazer células e aumentar o tecido marrom. Mas uma alimentação com alimentos termogênicos, né? Então, os alimentos termogênicos ajudam a melhorar todo esse funcionamento das mitocôndrias que vão fazer essa geração de calor, estimular o nosso metabolismo e, inclusive, gorduras. Gorduras, né, que não são inflamatórias, as refinadas da vida, as trans e tudo mais. E um produto que realmente tem tudo a ver com essa questão é o MCT. Porque o MCT, e principalmente o ácido caprílico, que é o C8, ele é termogênico. Certo. Então, ele também vai ajudar, né, nesse processo de melhorar a qualidade do nosso tecido adiposo. Certo. E alimentos proteicos também, né, a gordura dos peixes, ômega 3, azeite de oliva, as sementes, todos esses alimentos. E é engraçado, né, porque a gente fala, tem muita gente que ainda tem medo, né, da gordura pensando em emagrecimento, mas essas gorduras vão mudar a composição da nossa gordura corporal e com isso ajuda a melhorar o nosso metabolismo. Que bom. E aí os alimentos termogênicos também, né, que a gente indo para um lado aí das especiarias, pimenta, então entra, né, a pimenta, que é extremamente termogênica, gengibre, o chá verde, o gengibre, a cúrcuma e todos aqueles, né,
que são anti-inflamatórios, que estão no shot. Então, você vê quanta coisa que está envolvida. E aí a gente consegue mudar um pouco a composição do nosso tecido adiposo e deixar ele mais ativo e ajudar a gente a ter um metabolismo mais ativo, um aumento de gasto calórico diário. Boa. Bom, se você se interessou pelo tema, lembre-se, no próximo programa a gente vai falar sobre termogênese, inclusive. Né? Vamos falar sobre alimentos termogênicos, vamos falar sobre termogênese no geral, né? Exatamente. Então não perca. Agora, uma última coisa. A pessoa que está mais gordinha, obesa, etc., a maior parte da gordura é branca ou a gordura a maior parte é branca? É branca. E ela não regula a temperatura, a branca. Tem muitas pessoas que são frias, a temperatura, né, extremidades frias, sente muito frio. Isso está muito relacionado com tipo de gordura. Com um pouco tecido marrom. Então você olhar um gordinho e falar para ele assim, você tem uma boa camada aí de proteção? Não tem, né? Nem sempre. De jeito nenhum. Deus, nossa Senhora. Ó, o fogo cruzado. Nas Falklands ele passava mais frio do que eu, muito mais. Muito mais frio. Eu falava assim, cara, você tem uma capa do Batman aí pra te proteger, não, ele não tinha. Não, porque esse tecido branco, ele não tem essa capacidade de termorregulação. E a gente, assim, a gente consegue medir isso, existe um teste, um exame, que é muito mais acadêmico, que é o PET scan, né? Que ele faz todo o escaneamento do nosso... É usado muito para quem tem câncer, né? Mas ele também consegue pegar a quantidade de células marrom dentro do nosso corpo. Boa. Bom, gente, é isso daí. Aqui embaixo no link você sabe, o apoio deste quadro é da Houseway. O link da Houseway você compra qualquer produto com 10% de desconto, basta usar o cupom FOLEGO, tudo minúsculo, sem acento. E na semana que vem vamos falar sobre termogênese, não perca. Sábado que vem, encontro marcado. Eu, você e Luciene Polini. Até. Eu, você e Luciana Polini. A gente se vê lá. Até, tchau.